Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui vemos as histórias do espírito Humberto de Campos, recebidas pela mediunidade do querido Chico Xavier. Estamos atualmente vendo as histórias do livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a história, que não é bem uma história, vamos ver isto, não é? Número 27. Mas antes vamos aos nossos breves recados e avisos. Primeiramente, lembrando do site da Rádio Rio de Janeiro, onde podemos acessar os programas que foram ao ar. Lá estão os últimos, não apenas do nosso programa, como os demais programas da Rádio Rio de Janeiro. Também no site da Rádio Rio de Janeiro podemos buscar informações sobre o Clube da Fraternidade, como ajudar a que a programação continue no ar, como ser um colaborador da Rádio Rio de Janeiro. Lá no site da Rádio Rio de Janeiro podemos buscar essas informações. Lembramos aos amigos também da página do Facebook, Programa Escuta que aí vem história. Lá está semanalmente sendo publicado o vídeo do programa, que foi o áudio, não é? Foi na rádio na semana anterior. Então, uma semana depois de ir ao ar na rádio, nós publicamos o vídeo na página do Facebook. Você está convidado a conhecer. Vamos lá, então. O capítulo 27 de Pontos e Contos tem o título de Espiritismo científico apenas? Ora, existem espíritas que acham que o espiritismo é filosófico e científico e que o aspecto moral, já que são 3 aspectos, não é? Científico, filosófico e moral, já que o aspecto moral ou religioso ficaria num segundo plano ou até terceiro plano. E isso é um grande equívoco, não é? Porque exatamente o objetivo está no terceiro aspecto, sempre colocado em terceiro, né? Científico, filosófico, religioso ou moral. Mas acontece que o aspecto moral é a consequência que justifica os 2 primeiros. Então está lá no Livro dos Espíritos, não é? Que o espiritismo é filosofia e religião com consequências morais. Então, as consequências são exatamente o objetivo do espiritismo, que é a reforma moral da humanidade. Ora, qual é a base que nós temos de modelo e guia? Qual é a nossa base moral? É o Evangelho. Modelo e guia da humanidade é Jesus, está lá no Livro dos Espíritos também. Sendo assim, o Evangelho ele é vital para o Espiritismo. Então, nós precisamos ter isto muito em foco. E muitos espíritas, infelizmente, ainda acham que é o que dissemos antes. Bom, vamos ouvir aqui o nosso Humberto de Campos numa do que eu considero de uma das mais belas páginas já produzidas por Humberto de Campos. E ele nos diz: grande quantidade de estudiosos das teses espiritistas pleiteia, ou seja, busca, não é? Agora uma situação especial de evidência para o espiritismo estritamente científico, lutando pelo esquecimento dos tesouros evangélicos. Custa-nos a crer, mas existe sim. Então, existem espíritas que querem que o espiritismo seja científico e que não tenha cunho religioso ou evangélico. Alguns espíritas, ou que se dizem, alguns vão ao extremo de condenar a prática da prece. Outros apontam as tarefas de consolação com uma pontinha de ridículo na observação impensada e mordaz. Ou seja, vamos dizer assim, uma crítica
Mordaz é uma crítica dura, né? Uma crítica quase cruel. A invocação dos ensinamentos do Cristo provoca-lhes, nessas pessoas, estranheza ao coração. São discípulos que esqueceram suas origens, olvidando, que também é esquecendo, o carinho das mãos dedicadas que lhes guiaram os passos vacilantes do princípio. Querem fenômenos, pessoas secas pelos fenômenos, por ver espíritos se manifestando, ver os fenômenos da mediunidade. Então, esses querem fenômenos e prosélitos, são os seguidores, querem seguidores. Então, nós vemos aí personalidades o quê? Fúteis e vaidosas. Não há um sentido de uma pesquisa séria, não é? E ele vai falar sobre isso também. Seria interessante para os novos trabalhadores, no pensar desses espíritas, seria interessante para os novos trabalhadores do Evangelho povoarem seus centros de oração e de estudo com balanças, agulhas, trenas e máquinas elétricas. No meio de todo esse aparelhamento haveria uma cátedra, ou seja, uma matéria, uma cadeira, né? Uma tarefa para o estranho Colombo, que quer desbravar, não é? Descobrir essa novidade do mundo espiritual pelos fenômenos, disposto à maravilhosa descoberta do plano espiritual, sentado calmamente em sua cadeira. A operação mais difícil, porém, não é? Seria encontrar um espírito verdadeiramente sábio e amigo que viesse lá do mundo espiritual para tocar o botão das máquinas humanas, quer dizer, que se submetesse a essa triste figura. Como o pequeno, aí que ele coloca aqui como se fosse um empregado contratado para palcos improvisados nos espetáculos de mágica. Então, como se fosse um espetáculo, qual o espírito sério que viria se submeter a esse triste espetáculo? É certo, nos diz Humberto de Campos, que ninguém poderá excluir as características científicas no exame transcendente do intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos do infinito. Ou seja, é como dissemos antes, as pesquisas sérias são nobres e respeitadas, é claro. Toda indagação séria é justa e toda análise conscienciosa produzirá os frutos doces da verdade. E aí ele cita aqui um grande pesquisador dos primeiros fenômenos, né, do início do Espiritismo, Charles Richer, que fez várias pesquisas nesse sentido, embora cientista muito pressionado pelos outros cientistas da época, e acabou deixando suas pesquisas. Charles Richer, com toda a sua impertinência de pesquisador, prestou grande serviço à divulgação dos novos ensinamentos. Suas pesquisas desapaixonadas e incessantes impuseram respeito aos valores psíquicos, às questões espirituais, entre os pesquisadores mais empedernidos, endurecidos da nossa época, no caso lá da época do Richer, que já tem mais de 100 anos isso. Mas entre a mentalidade indagadora e a mentalidade leviana, nos diz Humberto de Campos, existe considerável distância. A grande questão de todos os tempos não é propriamente a de conhecer. Conhecer não é a questão. A questão é a de entender a finalidade do conhecimento. Então, com que fim eu estou buscando conhecer? Para edificar ou simplesmente para lustrar aqui o meu intelecto e mostrar o quanto eu sei? Tem pessoas que buscam saber só para mostrar para os outros que sabem, mas não fazem nada de útil com o que sabem para a própria edificação. E é isso que
que Humberto de Campos destaca como não desejável, não é mesmo? E ele continua dizendo: o Espiritismo constitui a porta da esperança para um mundo melhor. E agora ele fala do Espiritismo. Continua, não é? Mas o objetivo do Espiritismo. Seus fenômenos representam chamamentos comuns para uma compreensão mais elevada dos valores da vida. O intercâmbio entre o mundo visível e invisível conduz a profundas reflexões de ordem moral que é necessário não esquecer. Sua expressão religiosa, moral, não é? Porque são 3 aspectos: científico, filosófico e moral, ou religioso. Então ele diz que a sua expressão religiosa com o Cristo tem de ser essencial, ou seja, não dá para ficar sem. Sua mensagem permanente tem no Evangelho os princípios eternos. Nada, nós repetimos, nada poderá realizar de substancialmente útil sem aquele divino amigo dos homens, que é Jesus. Instalar mais uma ciência puramente intelectual, onde todas as expressões científicas do cérebro sem o coração já faliram desastradamente no capítulo da elevação real da criatura, não constituiria uma leviandade de consequências fatais? Então, já foi mais que comprovado de que saber sem o coração não serve para nada. Por que logo o Espiritismo vai tentar fazer alguma coisa e tentar um resultado diferente? Não vai dar certo. Até porque nós temos compromisso com a verdade. E se nós já sabemos que o governador da Terra é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, e que veio até nós para trazer a mensagem que nos redime das nossas próprias sombras, como deixar isto de lado? Não faz sentido algum. E ele continua dizendo: a plataforma espiritista em todos os lugares será, antes de tudo, um cântico de alegria dos corações. Suas vozes deverão reviver as lições incompreendidas daquele mestre amoroso e sábio que veio salvar os pecadores. Então, o Espiritismo tem que andar consoante os objetivos do Evangelho. Por quê? Porque se, primeiro, temos logo lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós temos a primeira revelação nos 10 mandamentos, se nós temos a segunda revelação das leis divinas no Evangelho, nós temos na doutrina espírita a terceira revelação das leis divinas. Ora, o que existe? Que uma revelação amplia e aprofunda a anterior. A doutrina espírita, ela aprofunda e amplia o nosso entendimento sobre o Evangelho. E não podemos perder essa visão sobre essa questão importantíssima. Continua o nosso Humberto de Campos. O Evangelho está repleto das expressões subir o monte. Jesus pregava no monte, ou seja, no alto, no monte. Comumente os discípulos iam encontrá-lo ali, de modo a lhe ouvirem o ensinamento. Nós, entretanto, os espíritos, nós, que não somos os discípulos de Jesus daquela época, claro, nós somos, como ele diz aqui, os espíritos pobres e endividados que nos encontramos em esforços de auto-reajustamento sobre a terra, na carne ou fora dela, ou seja, encarnados ou desencarnados, constituímos a pesada multidão de seres indecisos no vale sombrio da morte, da enfermidade e do sofrimento. Para encontrarmos o Cristo é indispensável a viagem difícil da montanha, ou seja, a nossa elevação. Elevação o quê? Física?
Não. Geográfica? Não. Moral. É preciso alçar o coração, ou seja, elevar o coração no sacrifício e marchar, não obstante todos os apelos das ambições desvairadas, vencendo as sugestões do egoísmo e da tentação do bem-estar, que por vezes se manifestam inesperadamente nas observações afetuosas de timbre familiar. Não vai na casa espírita hoje não, tá muito calor. Não, olha, acho que vai chover, fica comigo. Não sai hoje não, para que sair lá? Não, olha só, olha a chuva, olha o frio, olha o calor, fica comigo. Ai, você não está me dando atenção, ou seja, aquela amorosidade. Aí, olha, tá tão confortável aqui, você vai sair agora, essa hora? Você acabou de comer, sempre é um motivo. Então é o quê? Essas tentações do bem-estar. E aí, né, qual é realmente vamos dizer assim, ele fala sobre o sacrifício. Sacrifício, precisamos sacrificar essas sensações de bem-estar e buscarmos a nossa iluminação. Subir um monte não é fácil, cansa. E subir um monte fisicamente cansa, subir um monte moral cansa muito mais, porque exige muito sacrifício de mudarmos-nos interiormente, não é? Mudarmos os nossos padrões mentais viciosos antigos por padrões novos que Jesus nos trouxe. Voltando a Humberto de Campos, ele nos diz: a realização cristã, que é o primeiro programa do Espiritismo santificante, não se conquista tão só com rotulações científicas e deduções filosóficas mais ou menos brilhantes. Os antepassados dos discípulos atuais nas diversas famílias religiosas do cristianismo adquiriram os valores da fé com a própria vida. Está falando aqui dos mártires, não? Para conduzirem um mundo que se perdia na destruição e na indiferença, ao tomar conhecimento do Cristo, nunca se vestiram com a túnica da inconstância, se vestiram com a túnica da fé e do testemunho, não é? Nós sabemos. Padeceram e morreram, ou seja, sofreram e morreram, deram-se em holocausto. O holocausto é a morte infamante de alto sacrifício, né, de muito sofrimento, imolando-se, ou seja, sacrificando-se a si mesmos. A inquietação tem sido um mal de todos os séculos. Inquietação vai muito o que faltou aos mártires, que não tinham a inquietação, eles tinham a fé robusta, firme, de seguir o Cristo. Ele diz aqui: a inquietação tem sido um mal de todos os séculos, mas seria justo perguntarmos ao homem dos tempos que correm, ou seja, o homem atual, quando os problemas da profundidade submarina e da estratosfera o preocupam, por que se espanta consigo próprio entre as muralhas dos livros de paz e as ruínas fumegantes das guerras? Interessante isso, né? Porque ele vai dizer que nós ficamos aqui atualmente preocupados com questões científicas, não é? Da profundidade do oceano ou sobre o espaço, mas, na verdade, o que nos consome, embora nos fascine a pesquisa intelectual, o que nos consome realmente é as questões da paz e da guerra no mundo. No século XXI, muito mais, onde nós sentimos diariamente as tensões mundiais acontecendo, já que parece que com a internet, não é, o mundo se tornou menor, uma aldeia global. E nós estamos muito mais preocupados hoje do que estávamos há 70 anos. Enquanto o Espiritismo, nos diz Humberto de Campos, se constitui em fonte de alívio para a compacta fileira de infelizes
que buscam ansiosamente as suas águas confortadoras e claras, alguns de seus estudiosos se deixam empolgar pela mania das novidades. Mania das novidades. Os amigos conhecem algum espírita assim, que tem mania por novidade? Pois é. Ansiosos pela atenção balofa dos publicistas. Ou seja, o que é atenção balofa? Publicista é aquele que infla, né? Propaga ali aquele ego, aquela personalidade, isso tudo infla, né? Então, a atenção balofa dos publicistas sem consciência dos valores sentimentais. De nossos núcleos, temos de afirmar que sem a sintonia com Cristo, qualquer edificação será inútil. Isso é importante. De nossos núcleos, da onde? Lá dos núcleos espirituais, ele está falando lá da espiritualidade para nós. De nossos núcleos, temos de afirmar que sem a sintonia com Cristo, qualquer edificação será inútil. Vejamos que ele fala em termos absolutos. Qualquer edificação, ou seja, nenhuma, terá utilidade. Aí ele fala aqui de um nobre do tempo do Império do Brasil, chamado Taunay, e que era escritor, entre outras artes dele e outros ofícios. Ele escreveu um livro chamado Reminiscências, em que ele conta sobre o conselheiro, aqui um exemplo, não é? Sobre a importância do Evangelho. Ele diz aqui que o conselheiro Paulino José Soares de Souza era provedor da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro, quando as autoridades republicanas, logo após a queda do Império, então, por volta, né, de 1889, logo após a queda do Império, o intimaram a eliminar o Deus guarde dos seus expedientes oficiais nas relações com o governo. Então, era comum que se dissesse sempre Deus guarde nos documentos que eram entre a Santa Casa de Misericórdia e o governo. Que se tirasse, porque agora era republicano, isso era do tempo lá da monarquia. E aí o conselheiro virou e respondeu ao que tinha sido exigido. Não me é possível aceder às indicações de Vossa Senhoria. Então, isso deve ter sido feito por requerimento, e ele respondeu por escrito ao requerimento. Porquanto, neste estabelecimento ainda há Deus, e nem se pode dispensá-lo entre tantos sofrimentos e misérias dos homens. E prosseguiu com as mesmas expressões, ou seja, ali na Santa Casa de Misericórdia não se abria mão de Deus, e era onde haviam sofredores, Deus sempre será importante, e o Evangelho, como a sua revelação, igualmente. E prosseguiu com as mesmas expressões. Aos que nos disserem, diz Humberto de Campos, de um espiritismo científico apenas, tomados pelo entusiasmo fácil dos jogos de palavras, responderemos igualmente: não nos seria lícito seguir em vossas águas, porque entre nós, antes de tudo, prevalecem os fundamentos da verdade com Jesus Cristo, e considerando a extensão de nossas necessidades, não saberemos daqui a quantos séculos poderemos pensar em modificação das velhas fórmulas. Temos o Evangelho, graças a Deus. Temos o Espiritismo, graças a Deus. Mas o Espiritismo está fundamentado no Evangelho. Não esqueçamos disso, porque não adianta nada descobrir, nada refletir, se as nossas ações não forem e as nossas escolhas e o uso do nosso livre-arbítrio para a nossa edificação. Muito bem, amigos, semana que vem estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.